Pedro, um lenhador, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, entrou no corte. A madeireira precisou reduzir custos. Saiu então à procura de uma nova oportunidade de trabalho. O seu tipo físico, porém, muito franzino, fugia completamente do biotipo de um lenhador. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam ser um ótimo profissional. Em suas andanças, Pedro chegou em uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele era. O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo do Pedro, com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catadores de graveto. Pedro, necessitando do emprego, insistiu. Pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar a sua capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais lenhadores. Afinal, ele era um fracote. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande porte e, com um grito de "madeira", deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônitos. Como era possível? Tão grande habilidade e que força descomunal era essa que conseguira derrubar aquela grande árvore numa só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. O seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e gradativamente Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia, Pedro se nivelou aos demais. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produzia. O capataz, que apesar de sua rudeza era um homem vivido, chamou Pedro e questionou sobre o que estava acontecendo. "Não sei", respondeu Pedro. "Nunca me esforcei tanto e apesar disso, minha produção está decaindo." O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado. Quando recebeu, notando que ele estava cheio de dentes e sem o fio de corte, perguntou ao Pedro: "Por que você não afiou o machado?" Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse o seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga. Conseguiu derrubar árvores com uma só machadada. A lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre muitos de nós. Preocupados em executar o nosso trabalho, ou pior ainda, julgando que já sabemos tudo o que é preciso, deixamos de amolar o nosso machado, ou seja, deixamos de atualizar os nossos conhecimentos, sem saber por que vamos perdendo posições em nossa empresa ou nos deixando superar pelos outros. Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos em que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegam às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem 10 anos de experiência. Na realidade, tem 15 minutos de experiência repetida durante muitos anos. A experiência não é uma repetição monótona do mesmo trabalho, e sim a busca incessante de novas soluções, tendo coragem de correr risco
que possam surgir. Perder tempo para afiar o nosso machado também é valioso.